primeiro o Diego Querobino te elogia aqui, diz: essa moça Juliana é fenomenal, corajosa como poucos podem dizer que são, parabéns ao meio por trazê-la. E o Danilo Marques, na sequência, diz: Juliana, muito bom te ver por aqui. Você acha que essa atuação sem precedentes do STF com relação aos militares golpistas pode mesmo abrir espaço para rever as cicatrizes do nosso passado recente? E eu tô otimista com essa coisa do Supremo, não vou negar. Eu ia te perguntar se você estava otimista ou pessimista. Eu estou mais otimista. Eu não achei que iriam realmente conseguir fazer essa discussão. Mas é isso, o Supremo mudou a configuração, né? Tanto pela chegada do André Mendonça e do Cássio, quanto pelo Zanin e o ministro Dino. Isso mudou ali. E eu acho que existe um espaço, até para que os ministros que são mais progressistas historicamente, deixem uma posição mais conservadora que adotaram em alguns momentos, por, sei lá, sempre querer equilibrar as tensões do país. Então, pensa assim, vamos fazer uma reflexão deles também, né? Eles estão vendo esse filme ganhar o mundo. O mundo todo está sabendo o que aconteceu com o Rubens Paiva e, de algum jeito, com a ditadura brasileira. E tem uma coisa sobre o Rubens como vítima, e sobre esse filme, a beleza desse filme, que é um filme que mostra uma violência brutal, sem mostrar efetivamente uma cena de tortura. Sem nenhuma cena de violência física mesmo. Um papel muito importante na chamada campanha do Oscar, né, nas entrevistas dela, ela ativamente fala muito sobre o que significou esse período para o Brasil, o papel dos Estados Unidos, inclusive, naquele momento. Ela não se furta a dizer em veículos norte-americanos. Não é para agradar. Exatamente. Ela não se restringe apenas a personagem que ela já está fazendo um papel incrível ao enfatizar a Eunice, que o filme é também sobre isso, né? É sobre essa personagem, mas essa mulher guerreiríssima, mas ela não se furta a colocar E aí pensa o ministro do Supremo sabendo que está correndo o mundo e que eles têm o caso na mão para fazer alguma justiça, alguma, né? Porque depois de, sei lá, 60 anos de ditadura, de quando, né, o golpe foi dado, eles têm lá e eles deixaram os réus impunes. Esse impacto que o Supremo não deveria se colocar pela opinião pública, não deveria, mas a gente sabe que a opinião pública importa. E aí não é mais só uma opinião pública nacional. Internacionalmente, há um olhar sobre a corte com relação à questão recente, também vai ter um olhar sobre a corte com relação à questão do passado. Então, isso cria contornos. O tanto que vai andar as pecinhas desse jogo é coisa para a gente acompanhar, mas eu ando mais otimista. Eu acho que também talvez não seja só... Claro que é isso que você falou, não deveria ser influenciado pela opinião pública, mas talvez não seja só isso também, e envolva essa questão com tudo isso que aconteceu de novembro para cá, né, com o relatório da PF, com denúncia da PGR, com essa iminência de um ataque ao STF, à democracia, enfim, talvez tenha caído alguma ficha ali de que, olha, se a gente tem uma chance de fazer diferente agora, né, de investigar, de responsabilizar alguém, como a gente não fez na época da anistia, que também era outra situação, era outro contexto. Eu entendo que as pessoas estavam numa necessidade de negociação para trazer parentes, familiares, amigos que estavam exilados, Luísa, e precisavam voltar. Sabe quem não está aproveitando? A gente tem falado muito sobre o Supremo aqui, de um modo geral, quando eu vou falar do livro, a gente fala muito sobre a questão do Supremo. Sabe quem não está aproveitando absolutamente nada disso? É o governo federal, é o governo Lula. O governo Lula não está aproveitando a oportunidade dada. O governo Lula demorou 1 ano e meio para recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta pelo governo Bolsonaro de modo ilegal, porque não podia extinguir, ela foi criada e instituída por lei de Estado, e aí os 60 anos do golpe passaram em branco, 1 ano e meio para recriar a comissão, porque está muito tenso, porque quase teve golpe, por causa do 8 de janeiro, tá. E agora, com o filme andando e criando outras discussões, o próprio Supremo andou mais rápido e não há nenhuma ação do ponto de vista do governo federal em, por exemplo,
a Comissão Nacional da Verdade terminou com a indicação da criação de um órgão permanente, porque há um limite no trabalho da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidas. As pessoas não conhecem a diferença dos trabalhos. A Comissão Especial de Mortes e Desaparecidas só pode investigar existência de cova, localização de cadáver, identificação de ossada, mas ela não pode investigar quem são os agentes que promoveram os assassinatos. Então, assim, as ossadas de perus, terminar a identificação das ossadas de perus em São Paulo, que estão lá desde 91, entendeu? Ainda tem ossada para ser identificada. Hoje, uma grande parte da verba da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidas é de emenda parlamentar, não é da verba do Executivo. E não há nenhuma iniciativa pela criação de um órgão que continue, dê sequência às investigações dos assassinos, né? Ou seja, das pessoas responsáveis pelos crimes. O Executivo está perdendo um grande momento. Agora, o presidente Lula não deu espaço concreto a essa pauta nos seus 2 primeiros governos. O Ministério dos Direitos Humanos parou de falar sobre esse assunto. No começo do governo, até o ex-ministro falou um pouco sobre a retomada da comissão, se a gente for lembrar. O Ministério dos Direitos Humanos parou de falar sobre esse assunto publicamente. No primeiro e segundo governo Lula não teve espaço para isso. Quem vai criar a Comissão Nacional da Verdade é a Dilma. E esse livro não existiria se a Dilma não tivesse criado a Comissão Nacional da Verdade. Né? Talvez esse filme, esse Oscar, há uma vontade política, uma coragem que a Dilma teve para criar a Comissão Nacional da Verdade que passou batido em quase todos os outros. Sobre os depois dela, nem mas eu tenho uma dificuldade muito grande para compreender por que essa pauta não é abraçada de verdade por um governo que se elegeu defendendo a democracia, né? E que também contou com o apoio de muitos setores ligados a essa pauta. E justamente nesse momento em que abre o espaço de uma maneira mais simples para a sociedade compreender a necessidade disso. Então, assim, quem está perdendo muito com isso é o governo federal. Porque o golpismo ficou escancarado dentro das Forças Armadas, né? Por mais que os comandantes tenham feito ali depoimentos dizendo que não embarcaram e de fato não embarcaram, porque senão a gente teria tido um golpe de fato, mas nem isso, nem essa mancha aí na imagem dos militares ligados ao golpismo fez com que o governo tomasse coragem ali para dar qualquer passo nessa direção. Mas eu vou trazer mais alguém para a conversa. A gente vai a São Paulo agora conversar com a Flávia Tavares, que está por lá. Flávia, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Oi, Ju, que bom te ter por aqui. Oi, Carô, e oi para todos que nos assistem. Eu vou começar fazendo uma defesa do meio, porque a gente falou dos 60 anos do golpe e eu vou aproveitar e vender nosso peixe aqui. Toda vez que tem oportunidade de eu contar do nosso conteúdo premium, das coisas que a gente faz, eu já faço esse gancho, já pego o gancho. Só para quem quiser saber, a gente o ano passado deu uma entrevista no aniversário dos 60 anos do golpe com o professor Carlos Fico. Foi uma entrevista que eu jamais vou esquecer, assim, do tanto que ele me ensinou, inclusive na correlação com o que aconteceu em 2022, com o que acontece na caserna hoje ainda. Então, recomendo muito que vocês leiam. E no fim do ano passado, a gente também entrevistou para uma edição de sábado, que é exclusiva para os assinantes premium, R$15 por mês, assinem. A gente entrevistou o José Carlos Dias, que é provavelmente um dos advogados mais importantes de direitos humanos do Brasil, e falou dos 60 anos do golpe e da ausência de marcar melhor essa data, né, da oportunidade perdida, muito em linha com isso que você está falando, mas enfim, aqui no meio a gente tentou ao máximo abarcar isso, e hoje a gente tem você aqui e tem essa oportunidade de retomar esse assunto, e eu queria trazer uma pergunta bem factual mesmo sobre a tua pesquisa para o livro, que é a seguinte: o filme, para quem não conhece a história do Rubens Paiva, o filme o apresenta já num momento, em tese, menos envolvido com militância política, que dirá com qualquer movimento guerrilheiro ou subversivo, para usar os termos
da direita e dos militares na época, né? Então, eu queria entender um pouco o que você pode nos contar da história do Rubens antes do seu desaparecimento, que muito, entre aspas, justificasse a sua prisão, dentro dos argumentos da ditadura para perseguir politicamente essas figuras. O que se atribuía, de fato, ao Rubens Paiva? Eu acho que isso é importante a gente pontuar, porque quando a gente fala de ditadura, de restrição de direitos, de perseguição, e a gente pensa nos dias de hoje, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que era exatamente aquele clima, o que era essa falta de liberdade, o que era essa completa restrição de qualquer liberdade política. E eu acho que isso, muitas pessoas que hoje justificam o pedido de intervenção militar completamente desconectadas da realidade, falam, não, mas naquela época a perseguição era guerrilheiro, era quem pegava em armas e tudo mais. Então, eu acho que pode ser interessante a gente discutir um pouco o aspecto do que era a atuação do Rubens Paiva, que justificasse, novamente, entre muitas aspas, a prisão dele. Flávia, primeiro, um prazer estar aqui contigo também, além das meninas aqui no Rio. Fala de meninas porque, enfim, estamos aqui entre mulheres, todas meninas, jovens mulheres. Mas eu acho que é importante, para além do caso do Rubens isso, sabe? A minha pesquisa é muito focada no crime, no assassinato e em como ele se desdobra ao longo dos anos desde 1971. Agora, o Rubens, ele era, enfim, né, um deputado cassado e era do PTB antes, então ligado à pauta trabalhista. E como você falou, ele é uma vítima que foge completamente ao estereótipo que tantos militares quiseram criar em relação a uma ideia de guerra de dois lados, como se eles simplesmente tivessem respondido na mesma medida a ações armadas de determinados grupos, o que não é verdade. Muitos brasileiros foram perseguidos, torturados, alguns assassinados, sem ter nenhuma participação de nenhuma ação armada. O Rubens é preso em casa, na frente da mulher e dos filhos, ele não estava armado. O que acontece? O telefone dele estava anotado num envelope com duas senhoras que vinham do Chile e ele fazia parte, o grande crime do Rubens Paiva para a ditadura era integrar uma rede de informações. Ele ajudava a passar, como isso mostra no filme, né? Envelopes para lá e para cá, cartas para lá e para cá, porque é um tempo, né, 1970, você não tinha internet, você não tinha telefone, que não fosse grampeado, mas você não tinha WhatsApp. Então, assim, a variação de comunicações que a gente tem hoje, a gente não tinha em 1970. E aí, para fazer essa comunicação entre quem tinha saído do Brasil, exilado, e quem ficou, familiares e tudo mais, ele fez parte dessa rede numa tentativa de ajudar. Afinal de contas, ele já estava cassado, não tinha mais nenhuma atuação política de frente. Agora, sobre isso que você falou, eu lembrei, enquanto você falava, sobre um aspecto recente até, que eu vi pesquisando esse tema em outros casos também. Há pouco tempo, ouvimos falar sobre como o ex-presidente da Caixa Econômica no governo Bolsonaro reclamava de mulheres com unha vermelha, roupa vermelha, na Caixa Econômica, quando ele dirigia a Caixa Econômica. E como se... comunistas, né? Qualquer coisa é comunista. Era esquerdista... Essas terminologias esquizofrênicas, desculpa, essas terminologias equivocadas para se referir, a pessoa não tem direito de usar um vermelho, ela é partidária de algum partido político. É tão absurda a ideia de que você necessariamente vai se vestir necessariamente só para uma identificação política, e isso lembra muita coisa que estava naquela época, nos anos 60. Teve uma reportagem que eu fiz
sobre a cassação de um professor, ele não foi torturado, mas ele perdeu a matrícula dele como professor no estado do Rio de Janeiro, porque ele foi denunciado por uns caderninhos que, nos cadernos dos alunos, ele simplesmente dá aula sobre a Guerra Fria, a existência da Guerra Fria, que é algo que estava colocado naquela época, né, o mundo dividido entre a União Soviética e os Estados Unidos, e isso foi o suficiente, 2, 3 coisinhas lá que foram retiradas do contexto da aula, porque esse é comunista, e aí promovem um longo processo, ele perde o emprego. Isso também tem uma série de questões. A ditadura atingiu a sociedade brasileira de diferentes modos e com uma violência muito maior do que só as 500 vítimas fatais. É que você não consegue devolver a vida para as pessoas, e aí não há um crime maior do que o crime contra a vida, né? E até por isso era importante a criação desse órgão permanente que a Comissão Nacional da Verdade recomendou, porque a noção de vítima, ela também, ao longo do tempo, foi sendo estudada pela historiografia, pelas ciências humanas, para compreender como essa perseguição e essa violência atingiu grupos, os indígenas, a população negra, as pessoas que foram perseguidas no trabalho, setores. Então, assim, a violência da ditadura, ela é muito superior ao grupo de vítimas fatais, que são cerca de 500, 210 desaparecidos. Só que a gente não consegue fazer isso chegar nas pessoas, em parte porque é educação mesmo, né? Isso está nos currículos? Tá. Mas a gente dá a ênfase necessária? Não sei. Assim como também tratamos muito mal a história da escravidão e as consequências da escravidão até hoje. O Brasil tem essa tradição de não enfrentar suas questões estruturais, anistiar os crimes e construir a democracia e a memória desse país com base ao esquecimento. O que esse filme traz é a possibilidade da gente pensar diferente e mudar essa história e construir um Brasil que lembre, que faça justiça às suas vítimas e que não faça mais, que não repita, né, esses crimes. É sobre essa a questão, né? Que a gente vá adiante com memória. Eu acho que... E eu acho, Ju, complementando a tua resposta, que talvez o alcance deste filme e a importância simbólica dele passe muito por isso que a gente está debatendo aqui agora, porque vocês já tinham comentado do fato de que não há uma cena de tortura explícita. A própria Eunice, ela... Veja, estou falando da definição legal de tortura, né? Porque quando eu a vi sendo presa com uma filha menor de idade, independentemente do que fosse acontecer com elas dentro daquela delegacia e daquele porão, eu já entrei em um estado de angústia física profunda, porque... né? Eu imagino que mesmo para quem não tenha filhos, seja um gatilho imediato, você imaginar uma jovem menor de idade, e a gente sabe de casos de crianças pequenas que assistiram a cenas de tortura real, concretas, né? Reais e concretas. Mas, então, assim, a gente tem uma definição legal do que é tortura, e a gente tem um conceito mais amplo do que é essa tortura, que é, por exemplo, a tortura de você passar décadas sem saber o que aconteceu com o corpo do seu marido. É violência psicológica, né? isso. Uma definição. A situação dela dentro da empresa ou de violência estar psicológica. Exato. Então, é violência também, é tortura psicológica, ficar ouvindo as pessoas serem torturadas ali dentro do DOI, que o filme mostra, e a filha com capuz, tudo isso é tortura psicológica. Ela é separada da filha num determinado momento, e dá né? até para extrapolar... E dá até para você extrapolar, por exemplo, para a cena da batida policial que a filha mais velha sofre logo no começo do filme, né? Então, ela é abordada pela polícia e tal. Que eu imagino a ressonância que isso possa ter com famílias que
não entendem exatamente o que foi a ditadura militar, mas que ainda são acossadas por outras razões pela polícia militar nas grandes cidades e que entendem a ressonância do que é a violência do Estado, né, contra um cidadão, para além da perseguição política, comunistas versus conservadores, mas entendem o que é o alcance de uma violência do braço armado contra os seus filhos, as suas filhas. Então, a forma como esse filme conta o que foi a ditadura militar, o que é um período de opressão, eu acho que ela é rica porque ela mobiliza esses outros lugares sociais que não estão puramente na dicotomia esquerdalha versus reaças, sabe assim? Ela coloca todas as camadas do que é um período de exceção. E eu acho que isso é riquíssimo e valorosíssimo e é disso que a Fernanda Torres trata quando ela dá entrevistas e fala: este não é um filme sobre esquerda versus direita, esse é um filme maior. E eu acho que é também um filme contra essa extrema direita que pede intervenção militar, né? Agora, mas é um filme que conta para mais gente o que é a dor de estar num estado de exceção. E eu acho isso valorosíssimo e eu acho que só por isso esse filme já é vitorioso em muitas medidas.